todos sabem. Estamos como aquele pessoal na casa de Cornélio, né? Quando Pedro lá chegou, né? Então, glória a Deus, meu pastor. Muito à vontade. Amém. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Amém. Obrigado, pastor Edmilson, pelas palavras de boas-vindas. A gente já se conhece há algum tempo. Não temos andado tão juntos assim, mas a gente tem um carinho muito especial um pelo outro. É bom nós podermos compartilhar, especialmente das coisas de Deus. Quando Deus faz o seu querer em nossa vida, a gente pode ver que sempre Ele vai fazer o melhor. E glória a Deus por isso. O pastor me desafiou para trazer uma palavra nessa noite. Ele falou para eu ficar bem à vontade. Eu falei, isso é um perigo, para eu ficar à vontade. Porque se eu fico à vontade, eu falo horas, tá? E então não vou ficar tão à vontade assim. Mas eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Em Hebreus, escritor aos Hebreus, no capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, os 3 primeiros versículos somente. Viajava pelo estado e eu muitas vezes viajava 6, 7, 8 horas atravessando o estado de madrugada, não tinha hora, e nesse período eu vim aqui, e eu falava para minha esposa, poxa, eu perco tempo, viajando sem poder fazer nada, e na época eu falei, eu tenho que arrumar alguma coisa, e não tinha os aplicativos, que temos hoje. E o que eu fiz? Eu consegui baixar o áudio da Bíblia de Cid Moreira. Aquela voz, Quem já ouviu essa voz aí do Cid Moreira? E eu andava por esse estado ouvindo, então, a Bíblia em áudio de Cid Moreira. Hoje, nós temos outros aplicativos, e até o ano passado eu era presidente da Umbierax, também, da Umbierax. E aí eu viajava também, e agora com mais facilidade com os aplicativos, então eu gosto, por mais que a gente vê alguns, não temos muitas traduções diferentes nos aplicativos de áudio, mas na Bíblia nós temos dezenas de traduções, então coisa boa. Então tem Bíblia para todo mundo, com sotaque, sem sotaque, para todo mundo. Basta nós abrirmos e nós lermos. E que dificuldade. Pastor Edmilson, eu tenho me preocupado muito, e a gente tem incentivado nossos líderes lá para desafiarem especialmente essa geração, que tem vindo nesses últimos tempos. Eles têm lido muito pouco a Bíblia, muito pouco. Eu não sei como é que, eu imagino que só cidade maior lá, Gravataí, metropolitana ali, aconteça isso. Mas que dificuldade para a geração mais nova ler a Bíblia. Eu não sei como você tem desenvolvido a tua leitura, mas é essencial a leitura da palavra. E para isso então, não vamos nos deter muito aqui, mas vamos ler então Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2 e 3. Portanto, também nós, uma vez que
leitura. Deixa eu só botar aqui o meu horário aqui, porque para não me estender muito. Meus queridos, nós vivemos diversos momentos em nossa vida. E vivemos momentos, e eu tenho observado e tenho dito que muitos crentes, muitas pessoas, especialmente crentes, vivem uma gangorra. Alguns, época atrás falavam em montanha-russa, né? E nós bem sabemos que é natural do ser humano de viver essas oscilações em sua vida. E também algumas pessoas vivem essas oscilações na vida espiritual. Nós trabalhamos, nós estudamos, nós corremos atrás dos nossos objetivos, nós corremos atrás dos nossos sonhos, corremos atrás daquilo que nós desejamos, daquilo que nós queremos. E especialmente nós como pais, e ainda essa semana estava dizendo, a gente faz tudo pelos nossos filhos. Eu não entendia quando o pai e a mãe diziam que nós estamos trabalhando por vocês. E eu dizia, mas vocês não precisam trabalhar por nós. Mas o que eles queriam dizer? Que ao levantar, ao trabalhar, ao deitar, a preocupação deles era pelos filhos, para não faltar o alimento sobre a mesa, para não faltar o vestuário, os estudos, não faltar nada para os filhos. E ainda, se fosse possível, poder dar alguma coisa material a mais. E a gente falava, não precisa tudo isso, pai, mãe. Mas depois que a gente teve filhos, as coisas começaram a ficar mais claras. E hoje a gente trabalha, a gente corre, a gente faz tudo pelos nossos filhos. E nós tentamos sempre fazer o melhor. A gente tenta fazer o melhor por eles, para que eles possam também ter uma vida melhor. E abrindo um parênteses aqui, às vezes de tanto nós querermos fazer o melhor para eles, a gente estraga eles. Eu vejo muito pai e mãe estragando seus filhos, estragando na questão de preservar eles de algumas situações. Esses dias atrás eu falei para uma irmã, o menino dela, um gurizinho, 18 anos, ela dizia, eu não deixo eles chegarem na cozinha, porque é muito perigoso, fogão, Eu falei, irmã de Deus, não, mas eles correm o risco de se queimar, de acontecer alguma coisa. Eu falei, então deixa eu contar uma experiência. Tinha um menino lá, na outra igreja onde eu pastoreava, a mãe também era muito cuidadosa. Ela não deixava os dois meninos fazerem nada dentro de casa, nem lavar uma louça, porque achava que até quebrava a louça, enfim, nada. O menino cresceu, foi para o seminário, foi lá em Campinas, seminário. E algum tempo depois ele voltou e disse, pastor, eu tive que aprender a fazer tudo. Eu nem as minhas cuecas eu não lavava. Eu não sabia como fazer. Eu falei, culpa de quem? Perguntei para ele, Esse é culpa da minha mãe, que não me deixou fazer as coisas e eu não aprendi. E eu citei esse exemplo para essa mãe. Eu falei, então aprenda com essa mãe. Eu sei que eles estão lá, os meninos, um está com 20 hoje, e o outro está com 15, 16, estão lá aprendendo algumas coisas. Mas a gente quer fazer o melhor para os filhos e às vezes a gente estraga eles. Mas eu não queria falar sobre filhos, só fechando esse parênteses aqui. Mas o que eu quero trazer para nós aqui nessa noite é que muitas vezes nós queremos fazer o melhor, nós tentamos fazer o melhor para a nossa vida e para a vida daqueles que estão ao nosso redor. E aí nós nos esforçamos, corremos e fizemos tantas coisas. E quando parece que nós corremos e passamos tempo, passamos anos, a gente olha para trás e vê que muitas coisas a gente não conseguiu, a gente não parece que nós não saímos do lugar. E a gente começa a pensar e refletir sobre isso,
E a gente vê que na própria vida espiritual, eu vejo que muitos crentes já estão, não vou perguntar aqui quantos anos você tem de vida cristã, mas lá na igreja tem uma irmã lá que tem 60 anos, mais de 60 anos já, de vida cristã, aliás, de igreja, né? Mas amadurecimento espiritual, o crescimento às vezes não tem muito. E aí a gente olha para algumas questões e vê que as pessoas não avançam, não crescem, não só na questão profissional, material, mas eu quero pensar aqui na questão espiritual. Muitos crentes parecem que estão estagnados, pararam, não crescem. E aí nós olhamos para o que Paulo está dizendo aqui. Ele vai dizer que nós precisamos nos livrar de tudo o que nos atrapalha, de tudo. E eu não sei quantas vezes você já parou para pensar o que tem atrapalhado a tua vida, o que tem sido de empecilho para o teu crescimento espiritual, talvez familiar, talvez até inclusive no próprio trabalho. Mas o que pode nos impedir de nós seguirmos em frente, de nós crescermos? E eu pensei em pelo menos 3 passos aqui, 3 situações que acontecem em nossa vida que nos impedem de seguir em frente. Porque até inclusive algumas pessoas chegam em determinada situação na vida delas. Eu trabalho com entregas, e essa semana eu fui fazer uma entrega para uma guria que me chamou, e fui até a casa dela, e quando me deparei era um casal de 2 meninas, e estavam ali montando a sua, pelo que eu percebi, eu não perguntei, mas estavam montando a sua casinha, seu apartamento. Meninas de aproximadamente 17, 18 anos. Eu não perguntei a idade, mas elas não tinham 20 anos. A não ser que elas tinham a aparência do pastor Edmilson, né? Parece um jovem de 20, 25 por aí, né? Mas às vezes a aparência engana. Mas eu deduzi que elas não tinham mais do que isso. E uma delas, que tinha mais os trejeitos masculinos, estava com o seu braço eu não contei quantas cicatrizes, mas eu falei para minha esposa, eu olhei assim por cima, não me detive no olhar, mas tinha de 5 a 10 cicatrizes pelo menos, de cortes, mas não eram cicatrizes pequenas, eram de todo, praticamente circulando o braço, de meninas que tentam tirar a sua vida, que em muitas situações, e nós vemos isso cada vez mais acontecer, de pessoas que querem tirar a sua própria vida. Nós temos uma menina lá, ainda essa semana, é uma jovem, é da igreja, mas ela tem lutado muito na questão da depressão e outras situações, ela tem se tratado, e nós temos orado seguidamente, a gente tem chamado ela para nós orarmos, e essa semana ela passou uma dificuldade muito grande também, e vem esses pensamentos. Essa semana ela acordou de madrugada com seus pais, chamando pelos seus pais, e se eu não quero mais viver, eu não tenho mais motivo de viver. Irmãos, isso tem acontecido, pelo menos na nossa região, cada vez mais, de uma forma cada vez mais intensa. Jovens, adolescentes, pessoas maduras, pessoas que às vezes até inclusive têm anos de vida cristã, chega um determinado momento e dizem: eu não quero mais seguir em frente, eu não quero mais viver a minha vida. Por que acontece isso? E eu então quero pensar com vocês. Primeiro, o verso 1, ele nos diz: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas,
desembaraçando-nos, diz uma tradução. Algumas situações acontecem. E aí nós olhamos para alguns pais que às vezes trabalham pelos seus filhos, fazem de tudo pelos seus filhos, e chega em determinada situação na vida deles, e você vê que os pais estão tão cansados de lutar pelos seus filhos, os filhos numa situação difícil, muitas vezes que estão vivendo, largando o pai e a mãe, querem viver a sua vida. Nós tivemos alguma situação aí, alguns 6 anos atrás, do menino criado na igreja, os pais servindo a Deus, e ele uns dias simplesmente disse: olha, pai e mãe, estou saindo de casa, porque eu assumi a minha homossexualidade. E aí caíram os butiá do bolso do pai e da mãe. Eles ficaram surpresos, diante da situação. E aí nós olhamos para esses pais que continuaram lutando, mas um dia o pai disse assim: eu não vou lutar mais, o fardo está pesado, eu não consigo mais nem orar pelo meu filho, eu não consigo olhar para ele vivendo essa promiscuidade, ele vivendo dessa situação. Estou cansado, eu não quero mais, o meu fardo está pesado. E aí nós vemos que em muitas famílias, em muitas situações, pessoas chegam nesse patamar ou nessa situação do seu fardo estar pesado. Das esposas que não aguentam mais o seu marido, por N situações, seu fardo começa a pesar e cada vez mais. Os maridos, às vezes, que trabalham de sol a sol para poder sustentar a sua vida, mas aí vem, nada acontece e não crescem, seu fardo começa a ficar cada vez mais pesado e começam a desanimar, começam a viver algumas situações. E o que mais tem crescido nesses últimos tempos são as doenças relacionadas com as emoções da pessoa. A depressão, são as emoções que são atingidas, a ansiedade. Tem pessoas que estão vivendo ansiedades terríveis, em todos os sentidos, vivendo essas lutas, essa opressão que há sobre as suas vidas. E por incrível que pareça, tem algumas questões que nós temos observado nesses últimos tempos, e eu tenho falado isso em vários lugares, e eu tenho dito que o diabo ele tem mudado as suas estratégias. Eu me lembro que alguns anos atrás, a igreja onde nós estamos pastoreando hoje, fazem 11 anos que nós estamos pastoreando lá. Há alguns anos atrás, em meados de 96, 97, fazem 20 e tantos anos, nós participamos de alguns cultos lá, e quase todos os cultos tinha pessoas que caíam endemoniadas, possessas. E ali então os diáconos, os evangelistas, os irmãos, na época vinham, abraçavam essas pessoas e oravam por elas, e os demônios eram expulsos, e ali acompanhavam as pessoas e elas eram libertas. Muitas delas estão lá hoje, pessoas que de fato foram libertas das amarras do diabo, da escravidão do pecado, e começaram a servir a Deus. Mas o diabo tem mudado as suas estratégias. Hoje não vemos, ou raras as vezes, nós vemos alguém caindo endemoniado. Qual é a estratégia que ele tem usado? Não mais dessa forma, mas tem tirado o nosso tempo, esfriamos espiritualmente. Tem usado esses aparelhos que são bênção em nossa vida. Eu trabalho com ele, com
internet. No dia que não tem internet, a gente fica sem trabalhar. É bênção na nossa vida, mas também é uma ferramenta que o diabo tem usado muito para tirar, e não é algo assim. Aí vocês, mas eu cuido com o que eu assisto, o que eu vejo, o que eu acesso. Ok, que bom, que bênção. Só que às vezes são coisas inofensivas, aparentemente, e você perde o teu tempo olhando, assistindo TikToks, enfim, as redes sociais, e a gente perde tempo com isso, e a vida espiritual vai sendo deixado em segundo plano. O irmão citou aqui um texto fantástico de Mateus, no capítulo 6, o verso 33, de nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas o problema nosso é que nós temos buscado todas as demais coisas, e quando dá tempo, nós buscamos o reino de Deus. E aí nós ficamos com um peso sobre a nossa vida, o peso do pecado, peso da escravidão, das amarras do diabo. E aí nós esfriamos em nossa vida espiritual, e vem o fardo sobre nós de diversas situações. E aí algumas pessoas dizem: eu não quero mais seguir em frente. Estava falando para o pastor Edmilson antes, em rápidas palavras que nós conversamos aí. Deus me deu esse trabalho, esse serviço, e eu tenho tido contato com pessoas todos os dias, pessoas diferentes. Alguns são clientes já de mais tempo, enfim, mas a grande maioria são clientes novos. E eu tenho encontrado em torno de 50% das pessoas são desviadas dos caminhos do Senhor, pararam de seguir em frente, não continuaram a sua jornada. E Deus tem colocado no meu coração, eu brinquei com ele antes, eu falei: com esses desviados eu não pego leve, eu dou com as duas mãos, porque é esse desafio que o Senhor colocou diante de mim, de pregar a palavra, de trazer essas pessoas de volta, e só às vezes com o impacto, com esse balançar, esse chacoalhar às vezes, que a pessoa cai em si e precisa voltar aos caminhos do Senhor. Tem uma pessoa que trabalha com marcenaria, eu conheço ele desde que comecei a prestar serviço para ele em agosto do ano passado, e ele é desviado, e eu comecei a falar com ele, e ele estava vivendo uma situação terrível, uma pindaíba braba, assim, que vocês não têm nem ideia. E aí eu comecei a pregar para ele, comecei a tentar trazer ele de volta, e nada, ele disse: não, domingo eu vou. Eu falei: eu não quero nem que você venha na igreja onde eu pastoreio, vá na igreja mais próxima, volta da onde você saiu, a igreja da Assembleia de Deus, volta lá, você precisa voltar. Desde agosto do ano passado, agora faz um mês atrás, disse: pastor, eu fui na igreja. Agora esses dias eu falei com ele, essa semana, eu falo toda semana com ele. Ele disse: não tenho faltado um domingo, eu tenho voltado e tenho feito esse compromisso com Deus. Irmãos, pessoas que voltaram ou estão tentando voltar 8 anos, e ele ficava indignado quando alguém falava em ele voltar para os caminhos do Senhor. Hoje ele está pregando a palavra lá, está trazendo os desviados, está fazendo um trabalho fantástico, levando as pessoas para Cristo. Não podemos deixar de seguir em frente, mas o problema é que às vezes o peso de tantas situações vem sobre a nossa vida, o fardo que nós carregamos nos impedem de seguir em frente. Uma segunda coisa que nos impede de seguir em frente, antes disso, tem o texto que eu gosto por demais,
em se falar em peso, Mateus, no capítulo 11, verso 28 até o versículo 30. Ele vai nos dizer, para nós chegarmos até Ele, e nós trazermos nossos pesos, nossos fardos, nossos pesares, nossas dificuldades. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor quer aliviar o teu fardo. Você precisa chegar diante dele e dizer: eu que estou entregando o meu fardo aqui nessa noite, para você poder continuar a seguir em frente. Uma segunda questão a nós observarmos: a distração, a falta de atenção em relação ao mundo exterior, a desatenção, Aqui a palavra distração significa aquilo que resulta dessa falta de atenção. O que mais? A distração é estado de quem está completamente voltado para si mesmo. Não está olhando somente para outras coisas, mas algumas coisas que volta, ou está olhando para si mesmo. O mundo ao nosso redor também está cheio de distrações. Quer ver? Algumas coisas que você observa quando você está dirigindo. Você vai em autoestrada, ou mesmo na cidade mesmo. Às vezes a pessoa, minha esposa, às vezes quando está do lado, olha só que coisa linda, olha. Eu não posso olhar. Eu estou dirigindo. Esses dias eu tenho um cliente que eu faço entregas para ele toda semana, e tem vezes que ele vai junto comigo, e aí ele pega o celular e vai falando, e diz: olha aqui, eu digo para ele: eu não posso olhar, porque eu estou dirigindo. Então são distrações que o próprio inimigo, ou às vezes não é nem o inimigo, mas que nós temos ao nosso redor, que nos fazem desviar o nosso olhar. São distrações às vezes tão pequenas e que vão acarretando cada vez mais acúmulos em nossa vida, e aos poucos nós vamos nos afastando daquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Quer ver? Quando a gente olha para a vida de Sansão, ele teve uma distração chamada Dalila. Eita distração, hein? Dalila, essa mulher acabou com a vida de Sansão. Ele não teve cuidado. Mulheres são bênção. A minha esposa é bênção em minha vida. Hoje ela está pregando lá. Ontem ela é professora, ela é funcionária pública, ela dá aula pela manhã, à tarde, no final da tarde ela chega em casa, ela prepara as aulas para o dia seguinte, e às vezes eu fico assim um pouco indignado com essas questões, porque ela não tem tempo para nada. E aí, às vezes na terça-feira, nosso momento de oração e estudo da palavra, tem noites, lá à noite, que ela não consegue ir no culto. Senão eu não consigo ir, eu tenho que preparar a aula. Daí vai buscar a filha do curso também, na quinta também. E aí quinta, quando tem o culto das irmãs, a reunião delas, aí nem sempre ela consegue ir. Aí sábado, ontem à tarde, ela estava escalada com as crianças. Nós temos culto infantil no sábado à tarde, ferve de criança lá. Ferve. Ontem, inclusive, nós tínhamos um trabalho de assistência social. Nós reunimos, a gente cadastra pessoas menos favorecidas, que têm algumas dificuldades, e a gente trabalha com elas durante 6 meses. E a gente dá a cesta básica, dá alimentação, enfim, para eles. A gente traz eles para o salão social, e a gente faz um café colonial, uma vez por mês, e é pregada a palavra,
E ali eles trazem as crianças também. E ontem era, né, lotado de criança ali. E ontem a gente atendeu 14 famílias, com cesta básica, com roupas, enfim. Então, graças a Deus, né, os irmãos têm se despertado para isso também. Mas aí ontem à tarde ela estava com as crianças. À noite ela estava com os adolescentes e com os jovens, porque nós tínhamos um líder lá que acabou dando algumas dificuldades lá. E quem vai assumir? A pastora assumiu lá, tá lá, à noite estava lá, hoje mas eu tenho que pregar à noite. Estava lá o dia todo, preparando, e amanhã tem aula, então por isso diga a bênção de Deus, bênção. Mas tem muitas mulheres que são distrações. E aí eu vejo alguns homens, e aí as mulheres aqui fecham os ouvidos, Eu vou pegar um pouco aqui no calcanhar dos homens. Eu vejo muitos homens que se dizem crentes, cristãos, e que vão junto comigo às vezes no carro. Eu faço entrega às vezes, as pessoas se identificam como cristãos, mas quando passa uma mulher na rua, estão lá. Não tem problema de você achar uma mulher, eu vejo que tem muitas irmãs aqui, mulheres bonitas, não tem problema nenhum em a gente achar uma mulher bonita. O problema é que as distrações e os olhos que acompanham vão alimentando a mente e o coração. E temos visto muitos casamentos desfeitos, muitos, por causa dessas distrações, mas não só os homens. Agora está voltando um jovem, tem seus 35, está voltando para a igreja lá, porque acabou saindo da igreja, foi para outra, separou da esposa, porque a esposa traiu, se envolveu com outro homem. Ele, um homem de caráter, um homem trabalhador, um homem que, esse eu nunca vi espiar, nem olhar, nem espiar para outra mulher. Ela era tudo para ele, a sua esposa, e ela aprontou isso com ele. Ele tentou perdoar ela, tentou reaver o casamento, tentou trabalhar, e ela não quis de jeito nenhum. E tanto é que já encaminharam o divórcio. Ele está voltando para a igreja lá agora. Eu chamei ele esses dias e falei, vamos conversar, vamos orar junto. Está lá, está voltando para a igreja. Ele não tinha se afastado da igreja, tinha ido para outra, porque a esposa queria, enfim, agora está retornando. Então não são só os homens. Distrações que acabam, com casamentos, com famílias, distrações que acabam com a vida espiritual. Está ela lá sofrendo, vida espiritual toda desgraçada, porque se envolveu com outra pessoa. Terrível. São distrações que afastam as pessoas dos caminhos do Senhor, que destroem as famílias. E é dessa forma que o inimigo tem se infiltrado nas famílias, cristãs ou não cristãs, em todos os setores da sociedade. E às vezes a gente não percebe essas distrações. Pessoas não percebem. Quando nós olhamos para um homem que era depois, chamado homem segundo o coração de Deus. Quem era? Davi. Davi. Por que tinha que olhar para aquela mulher? Tinha que olhar. E não só olhar. Pelo que a Bíblia diz, não era uma mulher feia, era bonita, mas tinha que olhar para ela. Olhar não tinha problema, mas alimentar é o seu olhar. Tanto que acabou, a distração acabou com a vida dele, com a família, com o seu reinado. Acabou. Então vejam como algumas distrações atrapalham
sequência na nossa caminhada e seguir em frente. Seguir em frente no nosso casamento, seguir em frente no trabalho, seguir em frente nos estudos. Tem gente que se distrai facilmente e não consegue seguir em frente, né, nos estudos. A minha distração foi o pai. Com 12 anos ele chegou e falou para mim: teu irmão só estudou até os 12 e teve que começar a trabalhar. Então é o seguinte, tu não é melhor do que teu irmão, vamos para o serviço. A gente já trabalhava desde os 7, né? Mas ali oficialmente, então, assumi o compromisso de não mais estudar. Meu pai disse: não tem essa, vamos trabalhar. E aí depois dos 20, lá vai pedrada, voltei. Voltei a estudar, terminei o ensino fundamental, na época supletivo, né? Depois fiz o ensino médio, e assim eu fui fazer faculdade, né? Mas não olhei mais para trás, não parei. Então são algumas distrações, às vezes colegas, pessoas que dizem: não, estudo, não tem necessidade. Tem sim. São tantas distrações em tantas áreas da nossa vida, mas especialmente na vida espiritual, precisamos cuidar. A falta de atenção, o foco para o alvo que precisamos alcançar, faz a caminhada demorar mais. Em algumas situações em nossa vida, essa estratégia é uma estratégia do inimigo, de distrair para tomar o seu tempo, mas uma pessoa determinada não pode olhar para as distrações e precisa continuar nesse objetivo, nesse foco, precisa estar determinada. Irmãos, eu sempre corri, desde jovem eu gostava de correr nas ruas. Aí depois eu jogava futebolzinho, me machuquei. Eu sou um baita de um perna de pau, por isso eu me machuquei. Eu não sei jogar. Eu tropeço por cima da bola, eu machuco os adversários, eu machuco os próprios companheiros de time, sem querer, não é por mal. Então vocês imaginam que perna de pau eu sou. Eu era, porque agora nunca mais eu joguei. E aí eu voltei para as ruas correr, e aí eu tive problema de hérnia de disco, e aí meu ortopedista disse: tem que parar de correr, tu não pode correr mais. Aí eu falei: tá, mas e agora? Eu gosto de um esporte. Vai para bicicleta. Aí comprei bicicleta, e tal, e aí eu pedalei. E um dia, no retiro de pastores lá em Vacaria, eu estava na direção na época do culto, e na época eu era o presidente da Umbierx, e nos corredores eu falei: pastor Jairo Romo, pastor Jairo, você vai compartilhar um testemunho hoje à noite. Você tem? Claro que eu tenho. Na hora sim, eu não tinha preparado o culto para testemunho. E ele contou seu testemunho, disse que ele teve um problema de um coágulo na cabeça, foi crescendo e foi desenganado pelos médicos, e o médico deu 6 meses de vida para ele, e teria que fazer um procedimento cirúrgico, e mesmo assim, era muito difícil, muito complicada a cirurgia, e que não garantia nada para ele. E um dia ele disse que ele foi num culto e esteve pregando uma missionária lá, e ela fez um apelo, e na hora da oração por alguma enfermidade, ele disse: eu vou lá na frente. Ele disse: a missionária orou, e ele orando lá também, ele botou a mão na cabeça dele e disse: Senhor,
podes me curar, assim como curaste tantas pessoas. Eu tenho orado por tantas pessoas e elas foram curadas. E ele orou, terminou aquela oração, ele foi sentar. E alguns meses depois ele foi fazer os exames. Não tinha mais absolutamente nada. Naquela noite ele foi curado. E ele contou esse testemunho. E ele disse: nós vamos orar. Se alguém tiver algum problema, vamos orar. Eu falei: mas eu não tenho problema nenhum. E o Espírito Santo me fez lembrar: e a tua hérnia de disco? Irmãos, tinha dias que eu ficava travado. E eu me lembro uma noite, eu dobrei meu joelho, numa terça, na oração. E quando foi para nós levantar, quem disse que eu conseguia levantar? Eu estava lá, travado, de joelhos dobrados, graças a Deus, de joelhos dobrados, né? Mas travado. E aí com o tempo, eu consegui me levantar, enfim. E aí naquele momento o Espírito Santo me fez lembrar. Como a esposa sempre trabalhou fora, então a gente divide muito as tarefas de casa. Eu não podia pegar uma vassoura, varrer. E ele não pediu para que ninguém fosse lá na frente. Disse: vamos orar daqui, cada um fica no seu lugar. E eu falei: Senhor, na oração, tu curaste o Jairo, curaste tantas pessoas, e eu sei que tu podes me curar também. E naquela simples oração, eu fui embora daquele retiro para casa. E na semana, passei a semana, e eu não lembro a situação que aconteceu lá. E eu fui pegar uma vassoura para varrer, ligeirinho, né? E eu fui pegar a vassoura. Quando eu peguei a vassoura, eu me lembrei: eu não posso pegar a vassoura. Eu fui dar aquela primeira varrida. Eu falei: opa. Eu fui dar a segunda varrida. Tem algo diferente. Eu fui dar a terceira varrida. E eu comecei a glorificar o nome do Senhor. Porque já não tinha mais nada. Não fiz exames, não fiz nada. Porque voltei a correr. Faz 3 anos agora que eu estou correndo. Para a glória de Deus. E eu conto isso por quê? Porque às vezes nós não precisamos fazer um grande alarido. É uma simples oração. E o Senhor faz a sua obra em nossa vida. Mas interessante que nesses 3 anos é que eu estou correndo, ininterruptos, com algumas exceções. Eu já me lesionei as 2 coxas, a panturrilha, A gente chega numa idade, que já não tem mais todo, a cabeça, quer correr, mas as pernas não acompanham, Quem está comigo nessa? Poucos, né? Irmãos, dezenas de vezes, na corrida, chegava um pensamento até a minha mente: por que tu vai correr? Não tem motivo para você correr. Tu vai correr alguma maratona? Eu não tenho essa pretensão. Tu tem algum objetivo para essa corrida? Por que você vai correr? E eu chegava, principalmente esse pensamento vinha na metade da corrida, quando as pernas não aguentavam mais, o fôlego não dava mais. E aí eu chegava e pensava: mas de fato, por que eu vou continuar correndo? E aí eu pensei: não, mas eu tenho um objetivo. Eu preciso manter um corpo saudável. Eu não quero participar de corrida nem nada, mas eu tenho o objetivo de avançar, de crescer, de me manter em forma. Eu tenho pelo menos esse objetivo. Não vou correr uma maratona. Irmãos, muitas vezes vinham essas distrações em não continuar. Mas estou firme até agora. Hoje de manhã corri de novo, Eu corro nas quartas e nos domingos pela manhã. Mas às vezes não é fácil. Vem muitas situações, vem lesões. Agora faz 1 mês me lesionei, do nada. E as lesões para mim acontecem do nada. Simplesmente dá a fisgada
parar. E esses dias eu estava longe de casa. Para mim era longe, né? Mas deu aquela fisgada na metade, quando eu queria voltar. Eu falei, não adianta nem eu caminhar até em casa. E era 7 da manhã de domingo. Eu falei, eu não vou ligar para minha esposa, ela está descansando. O que eu vou fazer? Facilidade que nós temos hoje. Chama um Uber, aplicativo. Chamei o aplicativo, levei, fui para casa, me recuperei, fiz o tratamento necessário, estou correndo de novo. Mas são algumas distrações. Na vida espiritual são algumas feridas, algumas lesões que acontecem em nossa vida. Mas nós temos que fazer o tratamento necessário para nós continuarmos correndo. São inúmeras distrações que acontecem em nossa vida para nós pararmos, mas nós não podemos parar. Amém? Para nós terminarmos, uma terceira situação que acontece com a nossa vida é o esgotamento. Tem pessoas que, quando falamos sobre esgotamento, pelo menos para mim, quando eu estava preparando essa palavra, quando pensei em esgotamento, me veio em mente uma imagem de alguém que, em consequência do excesso do seu trabalho, suas determinadas tarefas, suas forças vão se acabando, e sem motivação e sem muita esperança de si, elas começam a desanimar, diante de algumas coisas que estão ao seu redor e daquilo que tem seu objetivo, e aí elas facilmente deixam de seguir em frente. O esgotamento. E aí nós vemos também esgotamento em várias áreas da vida. Quando nós olhamos para o Salmo de número 73, Asaf, ao escrever aquele salmo, nós vamos ver nele um homem frustrado, um homem decepcionado, um homem desconfiado de Deus, um homem desconfiado do poder de Deus, um homem desanimado de tudo. Seus pés iam vacilando, e ele mesmo menciona isso. É porque ele estava invejando os ímpios, e estava desanimando, estava se esgotando. E agora, quando ele começou a fazer comparações diante daquilo que ele estava vendo, dos ímpios, vieram frustrações em sua vida, e ele começou, então, no texto, em todo o Salmo, nós vamos ver que ele exclamou, lá no versículo 13, dizendo: na verdade, que em vão foi inútil manter o meu coração limpo. A vontade de Deus, mas ele estava olhando também as distrações, né? Poderíamos pensar nesse sentido, olhando para as pessoas lá fora, crescendo, vivendo do bom e do melhor, experimentando do bom e do melhor, e ele correndo, fazendo, trabalhando, e chegando na canseira, chegando no esgotamento. Isso do que vale eu fazer tudo isso? E aí nós vemos muitas pessoas na vida cristã também usando essa expressão. De que vale a gente viver essa vida se abstendo de tantas coisas, deixando de lado viver outras para estar aqui? Talvez você podia estar aproveitando o seu sofá, né? Eu tenho dito para algumas pessoas, algumas coisas em nossa vida são um sacrifício para nós. Você podia estar aproveitando momentos com a tua família, né? Com os teus familiares, sei lá onde, mas você está aqui, pagando o preço
Mas para aqueles que de fato são filhos de Deus, isso aqui não é sacrifício. Isso aqui é alegria. Amém? Mas para muitas pessoas, eu ouço pessoas dizerem isso. Mas é tão difícil a gente largar algumas coisas e a gente viver essa vida cristã. Mas quando nós olhamos, alguém disse certa vez, há muitos anos atrás, ele disse, como é difícil nós sermos crentes. Eu falei, depende do ângulo que você olha. Eu falei, se você olha para a tua carne, é difícil ser crente. Porque com a carne você não consegue agradar a Deus. Aliás, é impossível agradar a Deus. Mas se você tiver a direção do Espírito Santo em tua vida, é fácil ser crente, amém? É fácil, porque os desejos da carne não têm lugar em nossa vida, porque o Espírito Santo ele vai direcionar o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir, os nossos olhos, o Espírito Santo vai direcionar, e aí é fácil nós sermos cristãos, e aí nós dificilmente vamos entrar num esgotamento. Mas um dos grandes problemas, e a gente vê muitas igrejas entraram nesse esgotamento, pastores, líderes entraram em esgotamento, e aí nós não vamos longe, vamos para a palavra. A gente olha para Elias, um grande homem de Deus, usado poderosamente nas mãos de Deus. Elias, cheio do poder, faz com que o fogo do céu desça e na sua oração, e o holocausto ali é acendiado, pega fogo, e ali nós vemos que grande milagre acontece. Uma outra situação de Elias, ele orou com que não chovesse durante 3 anos e meio, não choveu. Na oração seguinte, mas depois de tempos, Elias orou de novo, e diz a palavra que desceu chuva do céu. Mas chegou um momento na vida de Elias que ele começou a se sentir cansado, esgotado, sobrecarregado. E ele vai e se esconde lá na caverna. Esgotamento terrível. Fez e aconteceu, Deus usou ele poderosamente. Mas chegou um momento na vida dele, ele esgotou. Foi para a caverna. Mas o que me chama a atenção, lá na caverna, quando ele estava esgotado, cansado, ele mesmo dizendo, eu quero morrer. Tenho ouvido muitas pessoas dizerem, não aguento mais, estou esgotado, eu quero morrer. Elias pediu isso, a morte. Mas quando nós lemos o Elias, quando ele chegou nesse fundo do poço, alguém apareceu a ele. Quem foi que apareceu? Lembram? Um anjo do Senhor. Aí o anjo do Senhor disse assim, olha, vai, tu faça o seguinte, tu vai segunda-feira para tal campanha, terça-feira para outra, quarta para outra, e vai, faça a campanha de 7 dias, de 14 dias, de 21 dias. Foi isso que o anjo falou para Elias? Não. O anjo falou para Elias, levante-se e coma. Acabou. Chega de ficar aí se achando coitadinho. Está esgotado? Tá. Mas dá um ponto final nessa história. Levante-se e coma. E diz a palavra que ele comeu e bebeu e foi fortalecido. Deus o levantou e durante 40 dias e 40 noites ele viajou sem parar. E Deus usou ele depois para fazer maravilhas, porque ele se posicionou diante do Senhor. Estava esgotado? Sim.
situações difíceis ele viveu. Mas agora não era mais momento de lamentar, de murmurar, de reclamar, de pedir com que Deus tirasse a vida dele. Mas o meu irmão falou aqui, de ação. Eu vou. Eu preciso. No texto de Hebreus, versículo 13, ele vai dizer: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra de Deus. Ele olhou, ele desafia a nós olharmos para Cristo, para o autor e consumador da nossa fé. Estamos cansados em alguns momentos, esgotados, sim, podemos estar. Ninguém está livre disso. Talvez você tenha vivido alguma distração em tua vida, ninguém está livre disso. Talvez você tenha achado o teu fardo pesado, ninguém está livre disso. Mas o que eu quero te convidar nessa noite, para você lançar aos pés do Senhor o teu fardo, para você chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, há muitas distrações, eu não estou conseguindo viver a vida cristã tal qual ela deve ser vivida, mas eu preciso de ajuda, Senhor. Talvez a tua vida tenha sido um esgotamento completo, talvez esteja cansado, mas olhe para Jesus, levante-se em nome de Jesus, para que você possa continuar indo em frente. Não é hora de parar. Talvez você tenha dito: o meu ministério, já estou com uma idade avançada, ou talvez já estou cansado, tem tantas coisas que tem me sobrecarregado, eu não quero mais. Eu tenho ouvido tantas pessoas dizerem isso, pastor Edmilson, principalmente quando a gente está na liderança da Umbierex, pastores cansados. Ninguém está livre de esgotamento, mas às vezes nós olhamos para nós e pensamos que nós somos os coitadinhos. Olhe para o Senhor e diga ao Senhor: eu quero continuar servindo, eu quero continuar seguindo. Coloque-se em pé, eu quero orar com você. Siga em frente. Não deixe com que nada impeça você de seguir em frente. Não deixe com que o teu fardo pesado, o Senhor diz: traga a mim esses fardos. Traga à presença do Senhor o teu fardo nessa noite. Traga a sua distração, Senhor, para que você possa conseguir seguir em frente. Esse esgotamento que você está vivendo, talvez essa canseira, talvez até física, também talvez você só precisa de um descanso, enfim. Mas coloque diante do Senhor. Mas especialmente se você está vivendo um esgotamento espiritual, a canseira espiritual, o Senhor quer te renovar nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Deus meu. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu sempre nos dás uma nova oportunidade. Oh Deus, nessa noite, a oportunidade que tu estás dando a esses irmãos, esses filhos teus, Senhor, que estão dizendo que o seu fardo está tão pesado, Senhor, que estão às vezes até tropeçando, não estão conseguindo mais carregar o seu fardo. A tua palavra nos diz que o teu fardo é leve, o teu jugo é suave. Ó Deus, abençoa, Senhor, os teus filhos, para que possam lançar, Senhor, o seu fardo diante de ti. Pai, os que estão sendo distraídos pelas coisas, Senhor, ao seu redor, Deus,
Faça com que possam estar olhando para Ti, Senhor, e não venham ser distraídos com nenhum olhar, Senhor, com nenhuma artimanha, nenhuma armadilha do inimigo, mas que possam, Senhor, permanecer firmes nessa caminhada. Deus, aqueles, Pai, que talvez tenham olhado para o lado, para um ou para o outro, Senhor, venha fazendo com que possam estar olhando para Ti a partir dessa noite. Deus, que estão no esgotamento, Senhor, não conseguem talvez dar mais nenhum passo, Senhor, renove as suas forças, traga um renovo espiritual, Senhor, traga esse renovo para os Teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Traga esse renovo, para que possam sair nessa noite daqui, Senhor, assim como Elias, quando foi alimentado, Teus filhos estão sendo alimentados através da Tua palavra nessa noite, Senhor, e com essa, Senhor, convicção de que podem estar olhando para Ti, e que, Senhor, vão caminhar, não só 40 dias e 40 noites, mas, Senhor, que vão continuar caminhando na sua fé, na sua vida cristã, até, Senhor, tu buscares a Tua igreja. Oh, aleluia. Abençoa, Senhor, os Teus filhos. Renove, Senhor, a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, e venha tirando, Senhor, todo esgotamento espiritual, em nome de Jesus, Senhor, trazendo esse renovo para a Tua igreja aqui em Venâncio Aires, Pai, Senhor, e todos os arredores. Traga, Senhor, esse renovo aos líderes, Senhor, traga esse renovo a cada um, Senhor, desde os menores, Senhor, os mais jovens, até os idosos, Senhor, traga esse renovo. Oh, Espírito Santo, aleluia. Glória a Deus. Que vejo, és vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em Ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Ti, eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em Ti, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. Em Ti, meu Deus. Em Ti, meu Deus. Aleluia, aleluia, Jesus, Se eu estou aleluia. guardado por quem Oh, Espírito de Deus, perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em Ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Ti. aleluia. Se nessa noite tem alguém aqui que não aceitou Jesus como o Senhor da sua vida,
eu gostaria de te convidar a vir aqui na frente. E também, se tiver alguém aqui nessa noite, por algum motivo ou por outro, acabou se desviando dos caminhos do Senhor, e no seu coração deseja voltar ao Senhor, também gostaria de te convidar a vir aqui na frente, para a gente orar por você nessa noite. Não tenha vergonha, nós estamos em família e queremos orar com essas pessoas que têm essa disposição no seu coração de aceitar Jesus e voltar para o caminho do Senhor. Aleluia. Aleluia. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém que queira voltar para os caminhos do Senhor, que andou afastado, mas que entendeu que precisa andar com Jesus, que entendeu que precisa voltar para os seus caminhos. Vem aqui na frente, nós queremos orar com vocês. Aleluia. Oh, Espírito de Deus. O pessoal pode orar com eles. Espírito de Deus. Oh, Jesus. Feche seus olhos, você que está aqui na frente. Os obreiros, discipuladores podem estar orando com eles. Oh, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pela vida, Senhor. Daqueles, Senhor, que reconhece que precisa de Ti. Que reconhece, Senhor, no seu coração que não há vida longe de Ti. Por aqueles que estão cansados, esgotados, sobrecarregados, Pai. Há um Jesus que tem um fardo leve a te oferecer. Ele já levou naquela cruz todo o peso, todo o cansaço, todo o esgotamento, para que você tenha uma vida abundante, para que você tenha uma vida de satisfação, que haja alegria em servir, que haja disposição em servir, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Há um Deus de alegria, de abundância, de prazer, de satisfação, que quer andar contigo todos os dias da sua vida, quer caminhar contigo todos os dias. Ele tem uma vida de abundância para ti. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, diz o Senhor. Em nome de Jesus. Não é qualquer vida, não é uma vida miserável, não é uma vida de sobe e desce, de gangorra, não. É uma vida sobrenatural, é uma vida de abundância, de alegria, de satisfação no Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se tiver alguém aqui cansado e sobrecarregado nessa noite, pode vir aqui na frente também. Que o fardo está pesado. Que o fardo está pesado. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. O Senhor Jesus tem um fardo leve. O Senhor Jesus tem satisfação. Ele tem alegria, Ele tem prazer em te conduzir. Ele tem prazer em te levar aonde é o melhor dele para a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Espírito de Deus. Em nome de Jesus. A vida de aflição não é para você viver. Não é isso que o Senhor tem para você. Não é isso que Ele tem para a sua vida. Em nome de Jesus. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de reconhecer que você precisa de ajuda. Não tenha vergonha, porque o Senhor conhece o teu coração. Ele conhece a sua vida, a sua história. Ele quer escrever uma nova história. Ele tem uma nova vida para você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Entregue seu fardo a Ele nessa noite.
Reconheça que sem Ele você não é nada. Você não é ninguém. Reconheça diante dele que não há vida longe do Senhor. Não há vida longe do seu Pai, que te conhece, que te chama pelo nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim diz o Senhor, o meu fardo é leve. Aquele que descansa entrega. Aquele que reconhece. Aquele que reconhece que Ele é seu Senhor vai receber o descanso que vem dEle. Vai receber o renovo que vem dEle. Tudo aquilo que Ele tem para sua casa, para sua vida, para sua história. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Ele sabe por onde você tem andado. Ele sabe por aquilo que você tem passado. Não se esconda, não tenha vergonha. Não tenha vergonha de se jogar aos pés da cruz e reconhecer que só Ele é Deus, e que só Ele pode mudar a sua história, a sua vida. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Espírito de Deus. Obrigado, Jesus. Ore, cachore, caçore, canta na chore, caço. Ore em línguas por um momento. Ore em línguas por um momento. Você que está aí no seu banco, ore em línguas por um momento. Ore, cachore, caçore, canta na chore. Espírito de Deus. Espírito de Deus, Tu nos chamou para viver Atos 29. Tu nos chamou, Senhor, para resgatar aqueles que estão aí fora perdidos, afastados de Ti, que precisam do renovo, precisam viver uma nova história, Senhor. Em nome de Jesus, nós cremos, Pai, numa vida completa, numa vida plena diante de Ti, uma vida de abundância diante de Ti, Jesus, numa vida de satisfação, de um transbordar do Espírito através da sua vida, num fluir de vida através de você, Pai, onde o esgotamento, onde a separação, Pai, não é uma escolha, Deus, não é uma escolha, não é uma escolha, não se abra para escolhas que não são escolhas. Não é fuga para a sua vida. Não é fuga. No nome de Jesus. Rejeite esse pensamento na sua mente. Rejeite toda a distração do inimigo na sua mente. E corra para os braços do Senhor. Se atire nos braços do Senhor. E reconheça que só Ele é Deus. Só Ele é Deus. Em nome de Jesus. Oh Pai, toda honra e glória seja dada a Ti, somente a Ti. Senhor, que continue nas células durante a semana, Pai, essa palavra, Senhor, que possamos desfrutar, Senhor, da Tua presença, do Teu agir, Senhor, da Tua vida fluindo através de nós, com células poderosas, Pai, da presença do Senhor, onde cada membro, Senhor, entendeu o seu propósito naquele lugar, naquela casa, Pai, incendiado, homens e mulheres incendiados, para levar o Evangelho aonde ele precisa ser levado, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Oh Deus, que nós possamos, Senhor, ter muitos testemunhos daquilo que Deus vai fazer através de nós, através da vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Nós Te louvamos e agradecemos, Pai, no poder que é no nome de Jesus. Aleluia. Aplauda Jesus. Aplauda Jesus, o autor e consumador da fé. O autor e consumador da fé. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Queria convidar as pessoas que estão nos visitando nessa noite. Você já pode passar ali ao lado, que as pessoas já estão esperando vocês ali para anotar seu nome, dar o presente. Também os irmãos, durante a semana vão estar compartilhando dessa palavra, ruminando essa palavra. Então que nas células haja essa mesma abundância de vida, essa abundância de clamor, de oração pela vida das pessoas. Também quero dar mais um aviso, que no dia 11/5 será o batismo nas águas. Mais informações vão ser pelo meio do app. Fique ligado, em nome de Jesus. Dá um abraço no seu irmão com irmã, abençoa, Senhor, a sua irmã. Tenha uma semana abençoada e poderada em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Até se cala, o inferno se cala para ouvir sua voz. Deus invencível, indestrutível, que tem todo o controle nas mãos. Quem é esse que bota o inferno pra correr, que faz o que ninguém pode fazer? Sim, Ele é quem pode, Ele é quem faz. Deus poderoso, seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? A terra se cala, o inferno se cala para ouvir sua voz. Deus invencível, indestrutível, que tem todo o controle nas mãos. Quem é esse que bota o inferno pra correr, que faz o que ninguém pode fazer? Sim, Ele é quem pode, Ele é quem faz. Deus poderoso, seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Jesus, seu nome é Jesus. Jesus, seu nome é Jesus. La, 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 la. Jesus, seu nome é Jesus.
É isso aí, pessoal. Se você quer saber tudo que está rolando aqui, dá o seu like aí, ó, e se inscreva no canal e fique por dentro de tudo que acontece aqui com essa família. É isso aí.